Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as eleições americanas e o que isso pode impactar no futuro do Brasil. Vamos começar falando sobre a proposta do candidato democrata Joe Biden, que foi vice do Barack Obama. Ele passou 8 anos como vice do Barack Obama e promete fazer uma intervenção na Amazônia brasileira. Imagine que o Brasil é muito importante hoje na eleição americana. E mais importante ainda deve ser para nós brasileiros ficarmos atentos ao que está acontecendo nos Estados Unidos, até por uma questão de política diplomática, de estabelecer ou reestabelecer um pacto administrativo entre os dois países, no sentido exatamente de evitar esse tipo de afirmação. Vou intervir na Amazônia brasileira, vou intervir no Brasil. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações no sino. Toda vez que eu fizer algum vídeo novo, você recebe a notificação. E também gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. Vamos, portanto, à nossa temática de hoje, as eleições americanas e o futuro do Brasil. Bom, começa com a história do Biden. O Biden ele foi eleito entre dezenas de pré-candidatos democratas, ele foi escolhido entre os democratas, portanto eleito entre os democratas como aquele que representaria o partido nas eleições presidenciais de 2020. E ele tem várias propostas, antagônicas, é claro, ao seu principal adversário, que é exatamente o presidente atual, Donald Trump. É importante ressaltar que a sua proposta dentro desse combate, desse espaço político, desse espectro político americano, ela tem a ver com o que eles chamam lá nos Estados Unidos de extremismo, de radicalismo da direita, que é para os democratas o que representa o Donald Trump. Eles acham que o Trump dividiu o país, que o Trump levou as pessoas às ruas, a muitos protestos por direitos e também contra o próprio governo. E a proposta principal do Biden seria exatamente pacificar o país, seria novamente reunir os interesses americanos em torno de um objetivo comum. Ele também fala sobre a questão dos empregos. Bem, o Donald Trump, ao longo do seu mandato, ele atacou duramente essa questão da geração de emprego e renda, que é um dos maiores problemas, acho que do mundo inteiro. Os Estados Unidos, um país que são considerados extremamente avançados em relação aos demais países do mundo, enfrentando problema de desemprego. Isso não acontecia desde os anos 70 com a crise do petróleo e veio a acontecer a partir de 2008 com intervalos e intercalações, atingindo praticamente o ápice agora por conta da pandemia. Mas o Biden também, falando sobre a pandemia, ele defende o isolamento social e ataca a questão das 200 mil mortes nos Estados Unidos por conta exatamente do relaxamento, por conta da forma como o Trump tratou essa questão, né? Como se realmente fosse uma questão de só menos importância, como se fosse uma conspiração contra o seu governo, mais ou menos como tratou aqui o presidente Jair Bolsonaro e como trata uma parte considerável das pessoas que, apesar de tantas mortes, ainda insistem em dizer que a pandemia é uma conspiração das forças comunistas internacionais. Pois bem, há pesquisas, mas as pesquisas elas não apontam de maneira muito clara, e evidente, quem seria o próximo presidente americano. Por isso é que o próprio Donald Trump ataca essas pesquisas, diz que a maioria delas são manipuladas e lembra a campanha eleitoral de 2016, quando ele foi eleito, mesmo no momento em que todas as pesquisas de opinião davam como certa a vitória da Hillary Clinton. O problema é que as pesquisas de opinião, elas não tratam sobre o ponto-chave da eleição americana, que é exatamente como se dá a eleição americana. Eles pesquisam os populares, e os votos populares, eles são os que menos importam. O voto popular nos Estados Unidos, ele é muito mais uma recomendação do que uma manifestação expressa da vontade do eleitor. Eu vou explicar essa parte, mas antes só atacando a questão das pesquisas, o Trump afirma mais ou menos como se afirma aqui no Brasil quando a pesquisa não atende aos nossos interesses. Se a pesquisa é boa, a pesquisa ela deve ser cultivada, o instituto é bom,
e se a pesquisa não atende o nosso interesse, então essa pesquisa é comprada, essa pesquisa é feita sob encomenda do adversário. É assim que o Donald Trump trata a maioria das pesquisas, né? Porque diz ele que tem suas próprias pesquisas, ele é um magnata das comunicações, e essas pesquisas elas mostram um quadro bastante estável dentro da disputa. Eu digo estável, a disputa ela tá acirrada entre os dois. Não dá para dizer quem vai ser presidente hoje nos Estados Unidos, nesse 3 de novembro. Inclusive, eu assisti os principais telejornais com o objetivo exatamente de ter mais ou menos uma ideia de como era que estava o quadro para poder falar aqui para vocês e trazer uma interpretação real. Então, democratas comemoram, os republicanos repudiam. Existe uma disputa muito acirrada e os principais veículos não ousam dizer quem será eleito presidente dos Estados Unidos. É a 59ª eleição presidencial americana, por exemplo. Portanto, os americanos irão eleger hoje o presidente número 59 da sua história republicana, iniciada em 1778, com as eleições já da maneira que são hoje. A eleição americana é da seguinte forma: as pessoas elas não votam no candidato. É isso mesmo, elas votam em delegados. É como se todo mundo fosse para a urna eleger um grande Congresso Nacional de deputados e senadores, na verdade de deputados, e que esses seriam os delegados que vão escolher, são 538 delegados que vão escolher quem é o presidente dos Estados Unidos. Para que o candidato seja aclamado como eleito, é preciso ele ter a manifestação de 270 desses 538 delegados. Outro detalhe importante nessa questão é exatamente que o candidato, se ele tiver a maioria dos delegados num determinado estado, ele já leva o voto de todos os delegados. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que em Massachusetts haja 50 delegados. Estou falando em tese, é claro. E desses 50 delegados, 26 delegados votem em Joe Biden. Então ele já leva todos os 24 outros delegados, juntamente com os 26 que votaram com ele. A mesma coisa podendo acontecer com Donald Trump. Se ele tiver, vamos agora a outro estado, a Nova York. Se em Nova York ele tiver 27 delegados e não os 50, então ele já leva os 50 votos, porque ele teve a maioria naquele estado. Então, se ele tiver 270 votos, ele já é o presidente dos Estados Unidos. E a eleição ela será homologada com a reunião dos delegados no dia 18 de dezembro próximo, para que a posse ocorra logo no início do ano. Pois bem, uma questão aí que a gente gostaria de finalizar o nosso vídeo era exatamente sobre essa intervenção que o Biden promete na Amazônia brasileira. É uma discussão que já vem se processando desde o início do governo Bolsonaro, quando essas forças políticas abrigadas sob o manto de artistas, de atores, atrizes, artistas plásticos, poetas, diretores hollywoodianos, eles se abrigam sob o espectro de uma esquerda ideológica radical e vem combatendo aqui o governo Bolsonaro desde o princípio com as histórias de queimadas na floresta amazônica. Primeiro de tudo, que não são queimadas patrocinadas pelo governo. E segundo, o governo não pode ser responsabilizado por uma situação histórica. No mínimo, ele teria que adotar políticas para rever as questões da Amazônia e também aqui dos estados nordestinos, onde ainda se pratica uma cultura agrícola predatória, uma cultura de pecuária predatória. Mas isso não pode ser colocado de modo algum na conta do presidente Bolsonaro, porque quando ele assumiu há um ano e pouco, essa situação já perdurava há mais de 500 anos. E houve governos do espectro esquerdista que passaram 14 anos no poder e nada fizeram para resolver o problema. E também não se viu absolutamente nenhuma manifestação de prefeito de Nova York, de Joe Biden, de Leonardo DiCaprio, prometendo intervir na Amazônia brasileira, prometendo intervir na autodeterminação do Brasil. A minha opinião sobre isso é de que o governo brasileiro deveria procurar, através dos seus canais diplomáticos, saber e instigar o candidato presidencial dos democratas por que intervir na Amazônia brasileira. De que forma essa intervenção se daria? Seria uma intervenção militarizada? Seria uma intervenção pela força? Seria uma agressão frontal à autodeterminação do nosso país? Considero eu que esse é um dos pontos principais da eleição americana, essa promessa do Biden de intervir no Brasil. E considero que o Brasil tem muito a ver com os Estados Unidos, não apenas na sua política
capitalista, não é? Porque os Estados Unidos, durante mais de 60 anos, comandou o bloco capitalista do mundo, atrelando vários países, mas também por conta de cultura, de tecnologia, de ideário progressista, enfim, são várias as ligações que tem o Brasil. Nós poderemos depois fazer um vídeo tratando especificamente sobre elas após o resultado da eleição presidencial americana. Bom, tem um ponto final aqui que eu gostaria de abordar, que o Antônio José Neto me mandou um questionamento. O que é que eu acho das aglomerações patrocinadas pelos candidatos em Teresina? É uma situação preocupante. No meu ponto de vista, viu, Antônio José Neto, eu acho que o Congresso Nacional não deveria, por conta da pandemia, ter liberado a eleição para esse ano. Que se fizesse mais para adiante, que se fizesse no ano que vem, que se buscasse otimizar esse calendário de modo a não prejudicar o andamento das questões administrativas. Mas eu acho que isso não seria afetado porque nós já temos o artigo 37 da Constituição Federal que garante a todo e qualquer governo a capacidade de impessoalidade, de dar continuidade à ação do governo anterior, sem que para isso precise destruir nada, sem que para isso precise destruir a base política, econômica e cultural de município nenhum. Portanto, eu acredito que foi um erro, diante da pandemia, o Congresso simplesmente ter adiado as eleições para 15 de novembro. Teria que ter suspenso as eleições para esse ano, esperando um melhor momento em relação a esse problema que atinge o mundo inteiro. Grande abraço, muito obrigado. Peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.